9h44, nós voltamos com o TV Mar News e olha só, gente, a gente vai diretamente para o nosso quadro Emprego e Renda, conversando com Israel Lessa. Hoje ele traz para a gente, então, aqui a temática Fundo de Amparo aos Estagiários. Bom dia para você, Israel, tudo bem? Bom dia, Porlane. Bom dia a todos, né? Pois é, esse Fundo de Amparo aos Estagiários, ele tem a ideia, o objetivo de incluir no mercado de trabalho os jovens, né, também para amenizar os efeitos dessa pandemia, os impactos da pandemia de Covid-19 aqui no nosso país. Nesse sentido, os parlamentares do Congresso Nacional, inclusive aqui em Alagoas mesmos, eles direcionaram recursos provenientes para que esse funcionamento do fundo continue a ajudar, então, esses jovens, né? Tem alguma novidade aqui para o nosso estado em relação a isso? Porlane, é o seguinte, trata-se, né, esse fundo de amparo aos estagiários, trata-se de uma iniciativa do CIEE, né, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Para quem não conhece o CIEE é aquela instituição que faz a intermediação, né, da mão de obra entre os estudantes, né, de ensino fundamental, médio e superior com o mercado de trabalho. Então, é um projeto que tem como principal finalidade, como eu falei, criar esse fundo de amparo aos estagiários, né, com o objetivo de recrutar emergencialmente, por intermédio dos municípios, né, esses estagiários na área, principalmente por causa da pandemia, das áreas nessa área de saúde. Então, estagiários de medicina, de enfermagem, enfim, lembrando, e é bom que isso fique claro, que esse fundo de amparo, ele vai custear também os estagiários de outras áreas, né? Não só da área médica. A gente está falando da área médica aqui porque a gente tem aí o Covid-19 que vai precisar de uma mão de obra especializada, né? Estamos falando de estudantes na área de saúde, mas também em outras áreas vão ser aproveitadas, inclusive do nível médio, né? E esse fundo, ele visa a custear, né, as bolsas de estágio, né, o transporte dessa rapaziada e também o seguro de vida, né, que é obrigatório nesses contratos de estágio, né? É uma proposta no âmbito nacional, né? Os nossos congressistas receberam já o convite e estamos aguardando aí a resposta deles, porque o foco aí é fazer com que os nossos parlamentares direcionem recursos de suas emendas parlamentares para fomentar, para alimentar esse fundo. E aqui para Alagoas, aqui para o nosso estado, a gente já tem um direcionamento disso? A gente já pode dizer como é que está encaminhando? Olha, o que é que acontece, né? O CIEE encaminhou a proposta aqui para os nossos parlamentares, né? Mas, infelizmente, a própria supervisora regional do CIEE aqui em Alagoas, a Fabiana Fernandes, nos informou que, até o momento, ainda não recebeu nenhum posicionamento dos nossos parlamentares, né? É preciso que esses parlamentares, nossos deputados federais e senadores, acreditem nessa iniciativa, Paulane, porque, primeiro, pela credibilidade do CIEE, né? O CIEE tem mais de 56 anos de experiência aqui no Brasil. Aqui em Alagoas eu tive com eles uma oportunidade muito grande, né, de trabalhar como superintendente regional do trabalho aqui, e eles foram fundamentais para que nós fizéssemos aqui, duplicássemos o número de jovens aprendizes e de estagiários também no mercado de trabalho alagoano. Então, várias prefeituras vão poder contar com esses estagiários, né? O custo vai ser zero para o município, né? Até porque vai ser tudo custeado por esse fundo de amparo, né? E uma outra coisa, a prestação de contas será de acordo com a Lei 13.019 de 2014, que trata da cooperação entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Muito bem. E quais são os principais grupos, Israel, que vão ser beneficiados com esse projeto?
Paulani, a prioridade desse projeto é reforçar a manutenção dos serviços essenciais à população. Então, nesse momento, né, que existe, né, uma forma diferenciada, né, de manter os serviços públicos, entraria aí nesse espaço os estagiários, né, os estagiários de medicina, de enfermagem, de odontologia, e voltando a dizer, inclusive os estagiários de nível médio, né? Essa inclusão dessa turma nesse exato momento vai ser de grande importância, tanto agora, né, nesse momento de quarentena, como no pós-pandemia, né? Lembrando que os estudantes, né, os estagiários a partir de 16 anos que estão matriculados em instituições de ensino médio e superior, também aqueles de educação profissional e de educação especial, também vão poder ser contemplados com esse projeto. E qual que é a importância desse projeto nesse momento que a gente está vivenciando, Israel? Paulani, a taxa de desemprego aqui no país é muito alta, né? A gente sabe que aqui em Alagoas, a gente for dar uma olhada aqui em Alagoas, 33%, né, dos jovens entre 16 e 24 anos de idade estão desempregados. Então, e o mais agravante é que nessa situação, né, infelizmente, o que tem essa turma de 16 a 24 anos tem recebido de resposta dos nossos empresários, infelizmente, e não é culpa dos empresários, é pela situação que o país atravessa, mas o que tem se exigido desses jovens é experiência. Mas como experiência se não tem oportunidade? Então, esse programa, esse projeto veio para dar uma oportunidade ao jovem a iniciar a sua carreira profissional, né? É uma oportunidade de a gente inserir aí milhares de jovens, não só no Brasil, mas aqui em Alagoas, né? Para você ter uma ideia, estima-se, Paulani, que inicialmente haverá aí uma demanda de mais ou menos 1.000 jovens contratados como estagiários nesse primeiro momento. Esse número poderá aumentar de acordo com a necessidade ou de acordo também com o volume de recursos destinados pelos parlamentares. Então, o que a gente precisa nesse exato momento é que os parlamentares, os nossos parlamentares, abracem essa ideia, porque é uma oportunidade que está se aventando aí, inédita no Brasil, num momento como esse, para a gente dar as mãos a essa juventude que precisa de um apoio, não só agora, durante a quarentena, como todo mundo está precisando, mas também depois. E esse fundo veio para dar vamos dizer assim, essa retaguarda. Pois é, então o que a gente está esperando, então, o que o CIEE está aguardando é exatamente essa boa vontade, digamos assim, dos nossos parlamentares para que eles possam abraçar essa causa também, não é isso? É isso, Paulano. E eu espero que a TV Mar, né, consiga chegar, né, por intermédio dessa nossa conversa aqui, chegar aos parlamentares alagoanos essa ideia. É muito importante, né? O Brasil todo está participando, parlamentares do país inteiro estão participando, e é a hora dos parlamentares alagoanos mostrar a sua intenção, principalmente nesse momento difícil. Lembrando que é uma contribuição que os parlamentares vão estar dando, né, a essa categoria de profissionais, que são os estudantes do nível médio e de nível superior, para que essas pessoas possam contribuir com a sociedade nesse exato momento. Eu acredito que é um custo muito mais barato, né, para a sociedade, né, porque nós estamos falando aqui de bolsas de estágio, né, e é uma forma de a gente, vamos dizer assim, oportunizar aquelas pessoas que estão precisando, num momento como esse, de servir a sociedade e precisando que os nossos políticos dêem as mãos, né, para que dias melhores possam vir para essa turma. Pois é, Israel, vale a gente ressaltar, né, aqui que a gente está falando de estágio. E se é estágio, ele precisa ser supervisionado. E a gente, então, aguarda também que haja essa contratação, que os parlamentares abracem de fato essa causa, mas espera também que haja fiscalização para que a gente tenha então esses serviços que serão oferecidos pelos estagiários de forma segura também e como preconiza a lei.
É isso, e é como você falou, supervisionado. O CIEE é uma instituição como essa, que supervisiona. E o CIEE vai supervisionar esse trabalho e a nossa sociedade vai supervisionar a função do CIEE. Volto a dizer, o CIEE é uma instituição, né, não tenho procuração nenhuma para falar para estar aqui defendendo essa iniciativa do CIEE, mas é uma iniciativa que todos nós temos que abraçar. CIEE é uma instituição que tem mais de 56 anos de experiência no Brasil, né, na formação de jovens, então, e agora está com essa ideia, né? O que nos resta é abraçar esse projeto. Ok, Israel, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar então na semana que vem. Tenha um excelente feriadão. Fique em casa. Um abraço para vocês. Muito obrigado, Paula. Tá bom. Gente, olha só, a gente vai conferir agora como que você que precisa sair de casa vai fazer compras, muitas vezes precisa fazer compras, trazer para casa, e a gente sempre se preocupa como que aquele material que a gente comprou, como que aquele alimento que a gente comprou está, se ele de repente vai acabar infectando a nossa casa. E a gente vai conferir agora uma matéria de como fazer a higienização correta desses alimentos. Vamos acompanhar. Olha, neste momento de quarentena, quanto mais se recomenda, através do isolamento social, os cuidados que são necessários para o uso de medicamentos, existem também as pessoas que se preocupam em fortalecer o sistema imunológico com o consumo de frutas e verduras. Mas antes de consumir esses produtos, é natural e é normal e se faz necessário, obrigatório, você ter alguns cuidados, principalmente com a questão do manuseio com esses alimentos. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a nutricionista Joselita Santos, que vai explicar para a gente. Joselita, é preciso ter cuidado, não só com as frutas e verduras, antes de ingerir nesse momento, quando se tem uma ideia de fortalecimento, consumo maior para fortalecer o sistema imunológico, não é verdade? Com certeza. Se antes a gente tinha uma preocupação maior com essa questão da manipulação dos alimentos e da higienização dos alimentos, agora com essa pandemia do coronavírus, a gente tem que redobrar esses cuidados. Então, assim, eu vou passar para vocês alguns cuidados necessários que você pode fazer no seu dia a dia. A primeira coisa, ao comprar as verduras e frutas, é ver justamente se elas estão compactas, né, sem nenhum arranhão, sem nenhum machucado. E ao chegar em casa, você retira elas do saco que você trouxe, a sua mercadoria, e vai fazer a higienização para poder guardá-las em local apropriados. Até porque muita gente manuseia esses alimentos antes de comprar. Muitos escolhem, então esse manuseio pode também trazer o vírus, pode trazer a bactéria, então é preciso ter muito cuidado, né? Com certeza, desde até a plantação, até as pessoas colherem, colocar nos caixotes, colocar em caixas, para transportar até o local onde é vendido, né? Então, todo esse tempo, esse período, ela pode ser contaminado com sujidade, com micro-organismo e com a manipulação também das pessoas, como você falou, pegando, apalpando o alimento e depois colocando lá novamente. Então, vamos lá, Joselita, vamos mostrar para a gente como é que funciona, o que é que você recomenda inicialmente para o manuseio e a higienização de frutas e verduras. Vamos lá. Ao chegar em casa, como eu falei para vocês primeiro tiram do saquinho, né? E, se possível, passa uma água corrente nela para tirar a questão da sujeira, da terra, de poeira, né? E você coloca no recipiente 1 litro de água, que eu coloquei pouquinho, mas você coloca 1 litro de água, tá? Coloca 15 a 20 gotinhas de hipoclorito de sódio, ou se não, 1 colher de sopa de água sanitária. E mede. Coloca as frutas e as verduras, mais ou menos por 15 a 20 minutos. Depois dá outra enxaguada de água e guarda no recipiente, na geladeira, se for o caso, né? De preferência coberto também. Coloca um papel filtro ou em outra bolsinha que você tenha comprado, né? Próprio para isso. Então, para guardar, inclusive, na geladeira, o procedimento também é o mesmo, né? Isso, mesmo que não vá consumir naquele momento. Com certeza. Você deixa enxugar pode colocar um pano, né, aquele paninho de prato, ou se não, papel toalha para deixar secar um pouquinho e depois você coloca ou dentro de um prato ou numa vasilha, depende do alimento, no caso, né? Depois de higienizado. Aí você cobre ou com uma tampinha, né, Tupperware se for o caso, ou se não, papel filtro para deixar também bem armazenado dentro da geladeira, porque também o abre e fecha da geladeira você pode estar transportando micro-organismo para dentro da geladeira.
Joselita, explica para a gente esse procedimento. Hoje é um procedimento que nós estamos mostrando previamente para os nossos telespectadores. Mas muitos deles, quando vão à feira, também esquecem de tomar os cuidados, e principalmente os cuidados para higienizar o próprio corpo. Isso também se faz necessário. Não adianta, por exemplo, você higienizar as frutas e verduras que você vai consumir, mas você precisa também da sua própria higiene antes de manusear? Sim, a gente, hoje em dia, nós estamos usando, né, o álcool em gel, estamos levando conosco para os locais que a gente frequenta, né? Que antigamente a gente não tinha tanto esse cuidado, né? Eu vi ontem uma pesquisa que os brasileiros não tinham fazia tanto manuseio de lavagem das mãos. Até fiquei surpresa. Mas hoje, com essa questão da pandemia, então, o cuidado com a lavagem das mãos, água e sabão, ela é importante. Tanto quando você chegar em casa para poder manusear os alimentos, você tem que lavar as mãos, né? A partir de quando você chegar em casa, lava as mãos. Também no preparo dos alimentos, você vai lavar as mãos várias vezes. Tanto até eu sugiro que você deixe na pia um recipiente com sabão líquido para não lavar tanto com detergente, já que resseca um pouquinho as mãos. Então, deixa com um sabãozinho líquido próprio para a lavagem das mãos também. E lavar as mãos. E no local que você estiver fazendo compra, pode usar e levar junto consigo o álcool em gel, para poder passar nas mãos constantemente também, né? Obrigado, Joselita. Olha só, são os procedimentos de praxe que nós precisamos levar em conscientização e, principalmente, né, ter o hábito de utilizar. Nada que está sendo colocado aqui deixou de surgir ou passou a ser regra. Nada disso. Isso sempre existiu, mas que, na verdade, agora, com essa pandemia do coronavírus, todo e qualquer cuidado, principalmente a higiene no manuseio de alimentos, e para as pessoas que pretendem fortalecer o sistema imunológico com o consumo de frutas e verduras, precisam adotar todas essas estratégias e cuidados essenciais, como a Joselita colocou para a gente, ela que é nutricionista e nos recebeu aqui em sua residência. Imagens de Márcio André, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Pois é, gente, vamos então nos cuidar, e a gente, quando fala em cuidado, infelizmente volta sempre aquele mesmo assunto, aquela mesma questão. Infelizmente, a gente tem problemas nessa questão de isolamento social, e a gente tem imagens aqui para mostrar para vocês da fila que se originou hoje lá em frente à caixa situada no Tabuleiro dos Martins. As pessoas que ainda seguem, então, tentando, buscando, então, né, receber esse decreto, esse auxílio emergencial. Olha só o tamanho da fila, gente, a quantidade de pessoas se aglomerando também, né? Muito grande, uma fila bastante grande também, e chama atenção não só essa fila, não só a quantidade de pessoas, mas chama atenção também o grande fluxo de carros também que a gente consegue registrar aí nessa imagem. Repito, essa imagem que mostra a caixa, é um vídeo de hoje que mostra a aglomeração de pessoas em frente à caixa, no vídeo de hoje lá no Tabuleiro dos Martins. A gente entende essa necessidade das pessoas, consegue entender que essas pessoas estão de fato precisando dessa verba, mas eu volto a dizer a vocês, se vocês puderem resolver de casa, procurem então, nós deixamos inclusive o passo a passo de como fazer isso, de como solicitar esse benefício, de como fazer de como retirar também esse valor sem precisar ir para as agências da Caixa. A gente deixou o passo a passo, mostrou para vocês ontem, vocês podem conferir também no nosso canal do YouTube. Apenas quem de fato precisa é que pode então se encaminhar. A gente vai agora passar para vocês como é que está a tabela aqui para o nosso estado e para o nosso país também, atualizada para vocês de casos da Covid-19 aqui no nosso estado. Nós temos 957 casos confirmados, 107 casos recuperados, 398 casos suspeitos e 11 óbitos confirmados aqui no 41 óbitos confirmados aqui no estado de Alagoas. Essa tabela atualizada com a data de hoje, e a gente passa então a mostrar para vocês a próxima tabela também, que mostra aqui a nível nacional, né, também atualizada com a data de hoje. São 78.162 casos confirmados em todo o país, e já chegamos a 5.466 óbitos.
No país, 1.452 óbitos estão em investigação com suspeita de Covid-19. A doença atingiu o maior patamar com relação ao número de casos desde a chegada da Covid-19 no Brasil. É a primeira vez que foram registradas 6.276 infecções em um único dia, maior número da série. No território nacional, 4 estados registraram mais de 2.000 infectados: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco, respectivamente. Esses casos, né, esses dados, eu sempre volto a dizer, são os dados confirmados pelo Ministério da Saúde, que é alimentado também com os dados das secretarias de saúde de cada estado. A gente tem agora para vocês, a gente tem VT para o pessoal que está em casa. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente vai voltar daqui a pouquinho ao vivo com o Mar Almeida, que ainda está pelas ruas aqui de Maceió, trazendo informações para a gente, tá? Eu volto já.